Bom, pessoal, esse é meu kit Z80 Alpha. Ele é aquele projeto da WR Kits. Eu comprei os componentes, né, direto com a WR e fiz a montagem por minha conta. Então, e com relação ao projeto em si, eu fiz umas pequenas adaptações, né. Essencialmente, o projeto é o da WR, porém eu achei que o projeto original vinha com pouca memória, né, que ele serve assim para a gente começar a brincar, para fazer até uns estudos, um aprendizado, mas eu já estava com algumas ideias de alguns projetos que certamente iam requerer mais memória. Então eu já coloquei um dimensionamento para mais ROM e para mais RAM, mas isso, se fosse feito sem os devidos cuidados, ia quebrar a compatibilidade com o projeto original. Então, eu coloquei toda uma pequena lógica, selecionava por jumpers, que permite eu voltar a compatibilidade dele com o projeto da WR. A montagem foi feita em placa universal, com essa macarronada de wire wraps, como dá para ver na imagem, mas pelo menos as linhas de alimentação e terra foram feitas com um pouco mais de cuidado, né, para evitar problema de qualidade da alimentação e captação de ruídos, né? E o resultado até que ficou confiável. Parece que a placa está bastante estável, né? Não percebi nenhum problema aí de travamentos ou resets inesperados, né? Agora, vocês devem estar se perguntando o que são esses outros circuitos depois, acima do display. Bom, esse é o circuito que eu construí para fazer a gravação da memória 2PROM. Ele é ligado no USB serial, né? Ele tem um PIC, né, que faz toda a lógica, e depois uns TTLs auxiliares para expandir o bus do PIC, né? E do lado do PC, né, eu fiz um software que recebe o arquivo X, já naquele formato padrão Intel, e transfere então para o PIC pela serial, e o PIC faz o resto. Bom, agora eu vou falar de um projetinho interessante que eu sempre quis fazer para o Z80. Na verdade, eu já tinha feito ele numa simulação do Z80 para o PC, que é o cálculo de π. Existe um algoritmo chamado Bailey-Boring-Plouffe. Esse algoritmo é de 1995. É engraçado porque quando o Z80 foi inventado, esse algoritmo ainda não tinha sido descoberto, né? E eu já tinha feito então esse algoritmo funcionar numa simulação de Z80 num PC, mas eu sempre tive a curiosidade de fazer esse algoritmo funcionar num Z80 real. Com esse kit da WR, isso se tornou possível, mas não na configuração original por causa das limitações de memória, principalmente de ROM, né? Nem tanto de RAM. E eu consegui pegar então e fazer funcionar esse algoritmo na versão modificada então do Z80 Alpha. O cálculo do valor de π não é uma coisa trivial, principalmente quando você quer aumentar o número de dígitos, né? E até fiquei impressionado que para um Z80, né, uma máquina tão antiga, rodando só a 4 MHz, ele até que performou muito bem para fazer o cálculo dos 10 primeiros dígitos do π, né? Esse algoritmo ele permite um número teoricamente ilimitado de dígitos, né, limitado basicamente pela arquitetura da tua máquina, né, tanto de CPU e registradores, como da questão da memória disponível, né. Num PC rodando em 64 bits, logicamente você consegue fazer cálculos muito maiores, né, sem falar na questão da velocidade bruta, né, da máquina, né. Mesmo assim, achei esse resultado bastante interessante. Eu acho que dá para aumentar mais, né? Eu tenho memória para aumentar o número de dígitos solicitados, né? Mas é claro que vai ficando mais demorado, né? E aumenta bem, né? O tempo de cálculo, né? Mesmo assim, gostei bastante desse resultado. Achei bem interessante mesmo. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. E espero que vocês aproveitem os seus kits. E eu penso em publicar esse projeto modificado, mas acho que eu vou dar uma conversadinha com o Wagner, né, da WR, porque o projeto original é dele, apesar de eu ter feito a modificação antes de publicar, né? E
Se ele falar que tudo bem, aí eu publico o esquema modificado aí para eventualmente quem quiser fazer as modificações, né, ficar à vontade. Beleza? Um abraço a todos então.